Arranha-céus que parecem tocar o céu bem ao lado de templos milenares. Bilhões de pessoas vivendo em megacidades e, ao mesmo tempo, desertos imensos quase sem ninguém. Muita gente pensa na Ásia como uma coisa só, mas a verdade é que ela é um mosaico de mundos, sabe? Cheio de contrastes que são, no mínimo, surpreendentes. E é exatamente essa complexidade que a gente vai desvendar agora. Vamos começar com um número que é bem de cair o queixo. Mais da metade de toda a população mundial mora aqui. É isso mesmo. Mais de uma em cada duas pessoas no planeta chama a Ásia de lar. Isso faz do continente, sem a menor dúvida, o epicentro populacional do nosso planeta. Mas sabe, a influência da Ásia vai muito, mas muito além dos números. Ela não é só uma peça fundamental, um motor para a economia global. Ela é também o coração espiritual do mundo, o berço de religiões e civilizações que basicamente moldaram a história como a gente conhece. E essa dualidade toda nos leva à questão central. Será que estamos olhando para um continente só? Ou, na verdade, são vários mundos completamente diferentes, apenas existindo um do lado do outro? É essa tensão que vamos explorar mais a fundo. A nossa primeira parada é o que a gente pode chamar de paradoxo populacional da Ásia. Como é que pode um continente ser, ao mesmo tempo, o lugar mais cheio de gente da Terra e ainda assim ter alguns dos maiores vazios demográficos do planeta? Pois é, a distribuição de pessoas é incrivelmente desigual. Tenta imaginar isso. Em lugares como Bangladesh, mais de 1.000 pessoas se espremem em um único quilômetro quadrado. Ao mesmo tempo, em áreas gigantes de desertos e montanhas do continente, dá para andar a mesma distância e encontrar menos de 10 pessoas. É um contraste gritante entre o superlotado e o praticamente vazio. E para lidar com essa explosão populacional, os dois gigantes do continente, China e Índia, seguiram caminhos totalmente diferentes. A China, por exemplo, impôs por décadas a polêmica política do filho único, o que acabou levando a um envelhecimento bem rápido da população. Já a Índia focou em outras medidas, muitas vezes em programas de esterilização, o que levantou, claro, outras questões éticas bem complicadas. Essa divisão não se limita a só as pessoas, não. Ela se reflete direto na economia. E aqui, o contraste talvez seja ainda mais nítido. De um lado, centros de altíssima tecnologia que estão definindo o futuro, do outro, uma luta diária simplesmente para sobreviver. Se a gente der uma olhada no Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH, essa disparidade na qualidade de vida fica escancarada. Países como Japão e Coreia do Sul estão lá no topo, entre os mais desenvolvidos do mundo. Mas no outro extremo a gente encontra países como Afeganistão. Isso não é só uma diferença de número, né? Representa realidades de vida drasticamente diferentes dentro do mesmo continente. E quando a gente coloca essa diferença num gráfico, o contraste fica ainda mais chocante. A distância entre o nível de desenvolvimento do Japão e o do Afeganistão é um retrato muito poderoso dessa fratura social e econômica que corta a Ásia. No coração de uma dessas duas Ásias econômicas está um conceito fundamental: a agricultura de subsistência. O que é isso? Basicamente, para milhões de famílias, a agricultura não é um negócio, é um jeito de sobreviver dia após dia. Se planta para comer, com pouca tecnologia e quase nada sobrando para vender. Então, o que a gente tem é esse paradoxo econômico. Duas Ásias que parecem viver em séculos diferentes, mas no mesmo continente. Uma constrói robôs, desenvolve chips de computador e lidera a revolução tecnológica global. A outra ainda depende da força do braço e da sorte com a chuva para garantir a comida do dia seguinte. Agora, saindo um pouco da economia, vamos mergulhar em outro contraste fascinante. Como é que o lugar que deu origem às maiores religiões do mundo pode ser, ao mesmo tempo, um dos mais marcados por conflitos religiosos? Pensa um pouco. As grandes religiões que moldaram a humanidade. Cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo, todas elas têm suas raízes fincadas ali, no solo asiático. Isso faz do continente não só um mapa geográfico, mas o coração espiritual pulsante do nosso planeta. Só que essa incrível diversidade de crenças nem sempre leva à harmonia. Muito pelo contrário. A história e o presente da Ásia são muitas vezes marcados por tensões profundas e conflitos que são alimentados pela fé.
E olha, não é só impressão não, os dados confirmam essa realidade dura. Uma pesquisa do Pew Research Center mediu o que eles chamam de hostilidades sociais por religião. Isso inclui violência e assédio. E os resultados são impressionantes. Dos 8 países no topo da lista global em 2019, 7 estão na Ásia, incluindo nações como Índia, Paquistão e Síria. Isso mostra como essas linhas de conflito religioso podem ser profundas e, infelizmente, bem ativas. Essas divisões todas vão além da economia e da fé, elas acabam moldando a própria estrutura da sociedade. Vamos dar uma olhada em como essa desigualdade aparece no lugar onde as pessoas vivem e nas oportunidades que elas têm ou não têm, dependendo, por exemplo, do gênero. A escala da urbanização na Ásia é uma coisa difícil de colocar na cabeça. Estamos falando de megacidades como Tóquio, cuja população sozinha é maior que a de muitos países inteiros. São dezenas de milhões de pessoas vivendo em centros urbanos que não param de crescer. Mas esse crescimento explosivo tem um lado B. A infraestrutura muitas vezes não consegue acompanhar o ritmo e aí se cria um contraste gritante dentro das próprias cidades. De um lado, arranha-céus brilhantes, do outro, a sombra deles cobrindo favelas onde milhões de pessoas vivem sem saneamento básico ou segurança. E talvez a desigualdade mais trágica de todas seja a de gênero. Esse número aqui é devastador. 9 milhões. Essa é a projeção do número de meninas em partes da Ásia, como Afeganistão e Paquistão, que talvez nunca tenham a chance de ir para a escola. São 9 milhões de futuros que podem ser perdidos. Então, resumindo a história, a Ásia moderna não tem uma única narrativa. Ela é um emaranhado de extremos. É a história de um continente que consegue viver ao mesmo tempo no passado e no futuro, na riqueza e na pobreza, na harmonia e no conflito. E tudo isso nos deixa com uma grande questão para o futuro. Conforme a influência da Ásia no mundo só aumenta, a pergunta que fica é: será que o continente vai conseguir construir pontes sobre essas divisões internas tão profundas? O futuro dirá.